Giovandir, tem algum tratamento que mulheres que deixaram a prostituição possam fazer para diminuir seus problemas após a morte? O maior problema dessas mulheres não está só no plexo genético, está no estado de perturbação do próprio espírito. As imagens sexuais perturbam, entendeu? As infecções uterinas também perturbam. No mundo espiritual, todo espírito está sujeito à ajuda, desde que ele aceite essa ajuda. Mas tem muitas que não aceitam, ela quer continuar ainda no prostíbulo, achando que estão vivas. E outras reconhecem o erro e partem para o tratamento e para uma espera de uma nova reencarnação. Então, nem tudo depende dos métodos espirituais. Tudo depende da nossa vontade pós a morte. Uhum. Certo. Samila, você quer fazer a sua? Que a próxima é a sua. Peraí, deixa eu achar aqui. Quer que eu falo? Pode falar, pode falar. Aqui, ó, é uma da Samila. Os países islâmicos são regiões menos evoluídas? O que é mais indicado? Isso, Samila? Não, apaga essa parte aí que eu, na verdade, eu comecei e não terminei. Tá Mandei bom. sem querer. Então, os países islâmicos são regiões menos evoluídas? Acreditamos que toda religião que leva ao fanatismo, nós não podemos chamar de religiões evoluídas, nem de regiões evoluídas. Então, a gente sabe claramente o que Jesus ele falou em uma das suas passagens. Toda árvore que meu pai não plantou será cortada e lançada ao fogo. Então, existe islâmico evoluído, existe, que ele não leva ao Corão pelo lado da violência, ele leva pelo lado da pacificação. Mas um espírito que não tem entendimento sobre a Bíblia, ele vai pegar a Bíblia e tocar o terror. Um espírito que não tem entendimento sobre o Corão, ele vai ler e vai pegar o pé da letra. Então, é o que acontece com muitos, quando eles pensam em se explodir, achando que vai para o paraíso, e lá vão ter 12 virgens, né? É um engano, né? Ele vai ter um umbral, né? Mas virgem nunca. Eu posso fazer uma pergunta já pegando isso e pegando da aula? Porque eu acho que a Samila fez essa pergunta, eu não sei se por causa pela explicação que a gente teve na aula, em que eles aceitam a poligamia, eles fazem o casamento de crianças, né, com crianças. Sim. Então, isso é normal na religião? Ou será que todo mundo aceita essas coisas? Será? As condições. O radicalismo... Com certeza deve ter esses mais evoluídos que às vezes não aceitam, né? O radicalismo religioso leva a cegueira e não raciocínio. Ele leva a cegueira completa. Então, para alguns pais, isso é uma atitude normal, porque é em nome de Alá, né? E alguns conscientes, claro que ele não entra nesse jogo de imposição religiosa. Então, nós temos que entender que todo fato deve ser explicado pela visão científica. A religião que se basear só na religião, ela vai formar verdadeiros fanáticos no futuro, né? E perigosos. Porque nós temos que caminhar passo a passo, como falou Allan Kardec, junto com a ciência. Fora disso, podemos pegar ideias e perturbações impressionantes. Nós já encontramos isso em muitos médios, entendeu? Muitos médios, ele age dessa forma. Ele cria um sistema completamente que perturba, que não tem base científica nenhuma. E depois diz que é em nome da codificação, depois que diz que é em nome do mentor, mas qual é a prova que estão dando? Então, você tem que dar prova que você está caminhando passo a passo com Deus e passo a passo com a ciência. Se por acaso um paciente aqui pede a doutora Cristina para tirar um ultrassom e ela proíbe, eu já estava desconfiado dela, ela não vai fazer isso. Ela tem que caminhar junto com a ciência. Então ela vai te pedir a ultrassom, vai examinar o ultrassom para dar o diagnóstico e concordar com o médico, entendeu? Que falou que a paciente tinha uma patologia. Mas muitas religiões, elas desafiam até a própria ciência.
e querem muitas vezes estar igual a Deus. É impossível, não tem como a gente ter essa igualdade, né? Então a gente precisa da ciência humana e a ciência humana precisa da ciência espiritual. Sim. Bem, Chico, pode. Tem uma pergunta dentro dessa. A religião dos Mormons, ela é uma religião cristã. Ela é conhecida como membros a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Como é que e elas aceitam a poligamia? De onde veio esse tal entendimento sobre a poligamia dentro dessa religião, sendo que elas seguem os ensinamentos de Jesus? Eu tive um diálogo com dois mormons e, na realidade, eu fiz um questionamento a eles de uma colocação que eles me fizeram a respeito de Joseph Smith, que é justamente o profeta deles. E ele falou que esse profeta encontrou alguns mandamentos numa tábua de ouro. E a partir daí foi que surgiu a religião. E eu fiz uma pergunta a ele. Eu disse, olha, eu quero lhe fazer uma pergunta. Por que essa diferença? Moisés pegou a tábua de pedra. E por que Joseph Smith pegou a de ouro? Você não acha que há alguma coisa de errado nisso? Então, se um conversava com Deus e trouxe uma coisa tão simples numa pedra, e por que o seu trouxe numa barra de ouro, num pedaço de ouro? Então, você tem que me explicar isso. E ele parou e ele não teve resposta. Eu disse, você é entendedor da Bíblia e sabe muito bem que os 10 mandamentos, quando ele trouxe lá, foi em pedra. Agora, por que o seu foi em ouro? Me explica agora. Então, ele não teve explicação. Então, existem embasamentos que nós temos que questionar, porque não está de acordo com a simplicidade de Deus. Olha, pessoal, Deus é tão simples, tão simples, tão simples, que ele mandou a simplicidade em pessoa chamada Jesus. Não teve muito o que inventar, mostrou o mais simples possível. E porque alguns profetas de outras religiões, eles, de repente, eles têm essa superioridade, essa ostentação, e não têm essa simplicidade. Então, é como se aquela palavra que Jesus disse. Se alguém disser que o Cristo está ali, não acreditem. Entendeu? Então, ele tinha toda a razão. E ele disse, olha, irão se levantar muitos falsos profetas. Então, a partir do momento que uma religião ela adota a poligamia, aí nós temos que entender o seguinte, não foi o princípio de Jesus, porque o que foi que ele disse, né? Desde o princípio, meu pai criou o macho e a fêmea. E, de repente, ele completa com a frase de, o homem deixará sua casa, deixará seu pai e sua mãe para se unir a uma mulher. Então, ele não colocou aí a poligamia de jeito nenhum, entendeu, Chico? Então, ele já deu rumo aí à questão da moralidade do casal. Então, ele já deu rumo aí à constituição da família. Enquanto que outras religiões, elas criaram o seu sistema, mas não é o sistema do Cristo. Pode continuar. Obrigado, seu Vandir. Pode continuar, por favor. Em relação a doenças espirituais, eu acho que eu vou fazer pergunta de outra pessoa primeiro, Chico, porque aqui as minhas são tudo primeiro aqui, né? Samela. Segue aí, Tati, segue aí. Assim Segue aí. Tá bom. Em relação a doenças espirituais dentro da relação sexual, no caso de mulheres honestas, dentro de um casamento e que o homem traz doenças para ela, como a espiritualidade auxilia nesse caso? Como ela fica? A pessoa é honesta, está dentro do casamento com um cara que tem compulsivo. É compulsivo. Jesus falou uma frase. Jesus falou uma frase. Equilibrado. Jesus falou uma frase, né? Ama a ti mesmo, né? E depois ama o próximo.
Então, uma relação dessa, se uma mulher submete a isso, ela não tem amor a si mesma. Ela está arriscando a própria vida, principalmente numa época que a gente tem conhecimentos, né? Que existe HIV positivo, que existe sífilis. Se ela permanece numa relação dessa, é livre-arbítrio dela, mas ela corre um risco enorme de perder a existência. Então, se uma relação chegou nesse nível, é melhor cada um caminhar e decidir o seu próprio destino, do que permanecer e pôr em risco a própria vida. Porque se uma esposa dessa desencarna, o que será dos filhos? Quem é que vai dar continuidade? Vai ficar na mão de um pai irresponsável? Então, muitas vezes, a mulher de coragem, ela vai decidir pela vida dela e pelo destino dos próprios filhos. Obrigada, Silvandinha. Bom, nos relacionamentos de zoofilia feminina, quais doenças podem ser geradas no plexo feminino? Já foram realizados tratamento com paciente que praticaram zoofilia? Aí no hospital, eu daí entendo que é no hospital. Certo, olha, esse paciente que pratica zoofilia, o plexo do animal é diferente do homem. Ele abriga ali energias que é compatível para com os animais. Mas para com o ser humano, não. Então, a tendência dessas mulheres ou homens é ter câncer gravíssimo nessa região. Porque essas energias são penetráveis. E se são penetráveis, então não há uma ligação de energia animal com energia humana no plexo genésico. Então, por isso que em países que liberam a zoofilia, a gente agora nessa transição, nós vamos encontrar muitas epidemias gravíssimas de animais liberando bactérias e contaminando os seres humanos. Então, surgiu alguns casos aqui, claro que sim. Mas a gente observa também que tem um lado obsessivo, né? Aquela pessoa está subjugada e ela só sente prazer se for com o animal. Nesse caso, tem que tratar do paciente, mas ele também tem que ser encaminhado para uma psicóloga. Eu lembro de ter ouvido histórias, né, de relacionamento com animal, do pessoal que morava em sítio, né, que era da roça. Meus tios, família da minha mãe, eles moravam em sítio. E eu lembro dos meus tios contando sobre isso. Eu falei assim, gente, mas não é possível que um ser humano possa fazer isso, né? E aí agora tá aí, falando sobre isso. Eu também não achei possível ainda, sabe? Mas ainda tem, né? Porque é o que o Silvandi falou, acho que é doença, né? Não é normal. Eu tive uma experiência quando eu era mais jovem, eu acho que eu tinha 14 anos de idade, a gente ficou sabendo de uma vizinha, ou de uma jovem, uma moça, que ela fez zoofilia com o cachorro dela, e o que acontece é que o cachorro, ele, no caso, o membro dele, ele entra num estado que prende a cadela, no caso, e aí prendeu essa moça. Ela teve que ser levada para o hospital, para retirar, e todo mundo da cidade ficou sabendo. E não era uma moça, era do interior, mas não era uma moça que não tinha educação, porque os pais dela eram ricos e tudo mais. Então isso é muito mais o lado moral da pessoa, né? Porque você vê que ela com educação ainda fez isso. A questão, Chico, disso tudo os países que adotaram a zoofilia, o número de câncer de útero e de pênis é enorme. E eles sabem por quê, né? Mas adotaram. Porque existem bactérias ali que o ser humano não tem imunidade e vai adquirir. E aí a pergunta subsequente a essa, Silvandi, a gente já fez algum tratamento aí no hospital? Algum paciente que chegou falando, olha, tô com esse problema, eu acredito que foi isso. E a gente já fez algum tipo de tratamento com relação a isso? A zoofilia? Sim. A gente encontra um pouco mais disso, e vocês sabem, no interior do estado, né? A gente encontra essas práticas ainda no interior do estado, que infelizmente é uma prática praticamente medieval,
para os dias atuais de hoje, mas a gente encontra. E a orientação é o tratamento espiritual, e tem que ir ou para um psiquiatra ou para uma psicóloga, quando os casos estão muito graves. Encontramos também adolescentes com essas práticas também, entendeu? Principalmente do sexo feminino, ainda existe essa prática, e a gente sabe que dentro dos processos obsessivos, essas pessoas são compulsivas. Então, tanto faz um animal como uma criança, elas não vão ter controle. Por isso que o tratamento aí tem que ser um tratamento em conjunto, medicina espiritual e medicina material. Sim. Então vamos lá. Sigamos, né? Vamos lá. Próximo é da Samila. Samila, quer fazer? Ali, o que é mais correto nesse caso? O que é mais correto ou indicado pelo plano espiritual? Adotar ou fazer inseminação com doação de sêmen? A doação de sêmen, independente disso, o espírito tem vínculo com você. Ele tem vínculo com você, entendeu? Porque nós temos aí o princípio vital e o princípio espiritual. Então, o princípio vital é constituído pelo corpo da própria mãe. E o princípio espiritual é justamente o espírito designado por Deus. Na questão da adoção de criança, nós temos que entender que essa criança, ele traz vínculos, né, de comportamento da mãe biológica. E muitas vezes a gente observa que muitas mães adotivas, elas amam seus filhos, mas elas não são amadas, entendeu? Elas são rejeitadas. Porque a carga emocional de abandono da biológica, o filho adotivo, ele joga em cima o filho adotivo joga em cima da mãe adotiva. Então ela não tem nada a ver com isso. Então ela praticou uma caridade, porque todo aquele vínculo que ele tinha com aquela mãe biológica que o abandonou, ele perdeu. Então você vai na maior caridade, na maior boa intenção, e eu já vi muitos casos aqui de filho falar, olha, você me roubou da minha mãe, eu quero a minha mãe. E nada disso teria acontecido. Então, para a espiritualidade, é melhor arriscar a inseminação para depois se pensar na adoção. E eles dizem o seguinte, olha, é melhor adotar uma criança com 7 anos de idade, porque essa criança sabe que foi abandonada, essa criança sabe que você agora vai conduzi-la, do que você pegar uma criança no berço, achando que vai construir uma personalidade e você não vai. Ele sabe que foi abandonado e ele vai perceber um dia que você não é mãe dele, entendeu? Esses dramas que a gente encontra na pobre da mãe adotiva que tem amor, né? Sim, sim. Eu posso fazer uma ressalva aí, Vandir? Ressalva não, é uma observação. Isso aí também com certeza tem a ver, que fala muito aqui nos nossos estudos, da evolução do espírito, né? Porque eu tenho na minha família 3 primas que foram adotadas. E uma delas, ela foi adotada e ela hoje tem filho, até é a mãe daquela minha priminha que trocou de sexo. Mas ela sempre fala para mim que ela tem a vontade de adotar uma criança porque pelo tanto que ela foi ajudada pela essa mãe que adotou, pela minha tia que adotou ela, sabe? Então ela falou que ela tem vontade de fazer isso por outra criança. Então ela nunca deu, assim, um problema desse tipo, sabe? É interessante, Tati, que a espiritualidade calcula que 95% dos casos de adoção se transforma em revolta e 5% dá certo. É um índice muito grande, muito grande, porque os 5% são espíritos que têm condições de compreensão e reconhece você como a mãe adotiva. Sim. Mas o restante não, já houve aí a violência do pai para com a mãe, que ficou registrada no espírito, né? Então, essa criança, ela foi jogada no lixo, ele já é um espírito que não tem condições, ele vai arquivar o lixo, vai arquivar o desprezo, entendeu? Então, ele vem com essa carga emocional
para descarregar em quem, né? Ele não tem mais a mãe biológica. Ele vai descarregar na adotiva. Enquanto 5% deles, às vezes, estuda, se forma, agradece. Eu já vi muitos casos assim. Mas o que eu já vi, 95% dos casos, a espiritualidade tem razão. As mães adotivas sofrem. Na minha família, pelo menos, deu certo. Graças a Deus. Nesses casos. Oi, Ana. Oi, Ana. Oi, tudo bom? Bom, querida. Tudo bem. Desculpa, tem sido um pouco difícil. Não tem problema. Depois você se recupera. Então, recuperação, depois você se recupera. Estou meio que struggling com o tempo, com criança, com tudo aqui. Meio enrolado. Tem problema, você vai se recuperar, filha. Vamos lá. Quando chegar na parte do inglês, você tem toda a recuperação e oportunidade. Com certeza. Eu tenho muito trabalho. Tati, pergunta 3. Não, mas essa pergunta você já fez, tá parecida com a sua, já foi respondida. Tá. Agora é uma sua, a questão 2 sua, Chico, você quer fazer? Tá, essa foi uma pergunta também minha e da Cíntia, do Japão. Em qual situação deve-se fazer o uso de medicamentos de estimulante sexual? Já que a gente vê que eles podem trazer, na verdade, complicações, em qual situação é indicado ele? Olha, vê só, Deus fez o ser humano perfeito, entendeu? Porque existem fatores que é considerável fatores psicológicos, traumas obtidos. E será que o estimulante ele vai resolver? Então, eu acredito que uma boa psicóloga orientadora quebraria, né, esse pensamento de incapacidade sexual. Porque, na verdade, o que nós temos encontrado, principalmente nessas pesquisas, são pessoas de uma determinada idade usando estimulante sexual, onde o corpo não tem os hormônios que precisa para uma relação. E o corpo é submetido a um sacrifício que termina vindo o infarto. Então, isso está relacionado ao quê, né? Pouca capacidade do corpo e muita medicação que essas pessoas tomam. Para a espiritualidade, nesse caso, não é um avanço, porque sabemos que se há um problema de impotência sexual, pessoal, se isso não for feito uma consulta e esse problema for espiritual, então sabemos que aquela pessoa ela pode ter também vampirização de plexo genético e precocemente ele se tornar totalmente impotente. Com o tratamento espiritual, seria a maneira mais segura da gente saber se aquela pessoa tem ou não obsessão. Uma pessoa que viveu uma vida de promiscuidade, o homem principalmente, o que é que vai acontecer? Aquelas entidades não querem largar ele. E às vezes ele quer e ele deseja sair daquela vida. Mas esses espíritos têm um vínculo energético tão grande que eles não desejam também deixá-lo. E terminam vampirizando o plexo dele. E alguns homens dizem assim, olha, quando eu vou para um prostíbulo, eu sou normal. Mas quando eu saio de lá, então vem incapacidade sexual. Então isso significa que ele é um obsediado, entendeu? E manipulado por essas entidades. Por isso que a gente primeiro tem que fazer uma consulta para depois saber o destino desse paciente. O mais recomendável aí, depois da consulta espiritual, seria encaminhar ele para o endócrino, para ele fazer exame hormonal para depois chegar a uma conclusão. Posso perguntar uma coisinha só relacionada a isso, Chico? Chico? Por favor. Desculpa, eu botei em mute e não tinha percebido. Tá, não, mas se a pessoa tem a impotência relacionada com algum remédio que ela toma, por exemplo, tem remédios psicológicos, né, assim, para antidepressivo ou coisas assim que acabam causando impotência. Essa pessoa, ela também vai ter o mesmo problema com os plexos?
O problema que a gente encontra, principalmente no diabético, né? O problema não é do plexo, o problema é da patologia. O plexo diabético é um plexo normal. Mas, no entanto, a gente vai observar aí que a alta taxa de açúcar no sangue vai tornar ele uma pessoa impotente. E alguns diabéticos ele chegam até a se matar. A carga de medicação pode provocar também essa reação sem ser processo obsessivo. Mas muitos querem se matar porque se tornaram pessoas impotentes e também pessoas muito violentas. Encontramos alguns casos, até de homens de 70 anos de idade, que eu acho um absurdo, né? Você com 70 anos de idade, você está agarrado ainda às questões sexuais. E essas pessoas vêm pedindo consulta espiritual para melhorar da impotência. Mas isso, pessoal, é uma lei biológica, principalmente para o homem, é uma lei biológica. Então, eles não querem entender isso e acham que uma consulta espiritual vai voltar a ele a vitalidade sexual. A doutora Cristina é bem sincera, diz, olha, a consulta não é para isso. Porque veja a sua idade, entendeu? E ela diz, mas, meu amigo, nessa idade você ainda está pensando nisso? Então, nessa idade, a gente tem que se preparar para voltar para o mundo espiritual. Não é para estar agarrado às forças sexuais da alma. E muitos até ficam violentos com as esposas, entendeu? Joga toda a responsabilidade nela, discute com o filho. Então, torna-se uma pessoa insuportável simplesmente pela questão sexual. Sheila, Próxima pergunta da Sheila. É a sua. É a minha? É. Casais que optam por não ter filhos. Essa opção, ela pode acarretar em débitos junto à justiça divina? Nós acreditamos o seguinte, se o casal já veio com um processo de esterilização completa para não reproduzir, já foi uma programação no mundo espiritual. Agora, se ela está apta a reproduzir e ele também, e nega essa oportunidade, se o espírito que estiver na fila, ele for evoluído, ele compreende. Mas também se ele não for, esse casal não vai ter sossego não. Porque eles vão perturbar até eles abrir mão do processo reencarnatório. Então é como nós definimos, ó, tudo é definido na evolução. A sua paz e a minha é definido na evolução do espírito. Mas se esse espírito não tem, nem você tem paz, nem eu tenho paz. Porque ele vai exigir a reprodução, sabendo que você pode reproduzir e trazê-lo para reeducá-lo. Então, por isso que o direito à reprodução não é só um direito humano, é um direito dos espíritos. Tá, obrigado, seu Vandir. A minha pergunta, eu acho que está linkada um pouco com essa questão aí. Se é um livre-arbítrio, né, a gente ter filho, que às vezes parece que sim, às vezes parece que não, assim como tem casais que escolhem, né, não ter filhos, às vezes tem casais que querem, mas não podem, assim como tem casais que escolheram não ter filhos e de repente a mulher engravida. Eu tenho uma parente minha, ela já tinha tido filho, mas ela tinha feito a cirurgia para não ter mais, e depois de, acho que foram 11, 14 anos assim, ela engravidou de novo. Como que funciona isso, né? É interessante que nós colocamos o nosso livre-arbítrio, mas não colocamos o interesse do espírito que a gente prejudicou, né? Sim, é essa questão. Nessa questão? Não, é isso, porque não é só
O livre-arbítrio. Não é só o livre-arbítrio, né? Essa questão que não é só o livre-arbítrio. Tem o livre-arbítrio, mas não tem. É meio complicado. Tem, mas não tem. Eu concordo. Porque no caso das nossas violações de vidas passadas, nós temos que entender que talvez a gente queira o nosso livre-arbítrio para não se preocupar com o filho, para ter uma vida livre, de diversão. Tudo isso é o nosso livre-arbítrio. Mas, e todo aquele passado que nós temos com ele, será que ele vai concordar nessa felicidade sem a presença dele? Ele quer participar dessa felicidade, ao mesmo tempo ele quer ser corrigido dos erros que nós empurramos. Por isso que a doutora Cristina diz assim, tudo que você fizer no mundo físico vai refletir no mundo espiritual. Ela diz isso. E nós perguntamos, mas por que, doutora? Ela diz, olha, um é a continuação do outro. Então, se você pensa em ser feliz e fez uma pessoa desencarnada infeliz, a felicidade já será incompleta, porque ele vai te encontrar, criatura. Ela diz isso. Ele vai te encontrar. E quando te encontrar, você pode estar no auge da felicidade. Ele vai destruir seus sonhos, seu casamento e sua vida. Às vezes, eu às vezes fico meio ligada nos sonhos que eu tenho e faz pouco tempo isso, né, que eu sonhei, que veio uma mensagem de que eu precisaria ter um terceiro filho, né. Aí a gente fica, né, falei, acho que eu não tenho condição nenhuma de ter mais um filho psicologicamente, financeiramente e tudo mais, né. Aí às vezes eu falo, não, vou entregar nas mãos de Deus. Mas como que você vai entregar nas mãos de Deus uma coisa que é livre-arbítrio seu escolher, né? Então fica... Se tiver de vir, cedo ou tarde, pode esperar. Vai bater na porta. Não pode. Oh God. Na mesma época que eu tive o sonho, a minha sogra ligou. Sonho e falou, olha, sonhei que você estava grávida de novo. Eu falei, pelo amor de Deus. Já foi o aviso, depois vem a intimação, viu? Às vezes vai esperar ali, se pelo menos entrar na escola, fica tranquilo. A cara dela não é de tranquilidade, não. Ainda bem que nós já estamos saindo da quarentena, viu? Vamos lá. A próxima pergunta é da Lília. A minha pergunta foi a questão, como na aula também foi falado, da doação de esperma, né, e que o espírito não tem, daí esse homem não tem relação com o filho. Como é que fica a da barriga de aluguel, uma mulher que ela empresta, né, a barriga dela para outra mulher ter o filho, para outra família criar? Essa mulher que emprestou a barriga, ela tem alguma relação com essa criança? Olha, para a espiritualidade, se a barriga de aluguel vir de uma irmã sua, é favorável. Se vir da própria avó, é favorável. Porque o espírito está dentro de um ciclo familiar. Mas se você aluga a barriga de aluguel de uma amiga, ele não tem vínculo com você, ele tem vínculo com a amiga. Porque na lista reencarnatória existia o quê, né? Essa gravidez programada. Então, aí vem a questão. Você alugou, ela teve o bebê e lhe deu. Para aquele espírito ali, você praticamente sequestrou ele. Você não tem vínculo com ele. E muitas perturbações vão surgir, porque ele teve ali o amor materno, o aleitamento materno, ele teve todo um conjunto molecular da mãe, entendeu? Biológica. E para a espiritualidade, isso não é favorável. Só é favorável se tiver no vínculo familiar. Uhum. Meio que entra no mesmo caso da adoção, né, Silvanti? É a mesma coisa, da adoção. Ô Chico, as próximas perguntas são suas. Eu tenho uma pergunta ainda nesse próprio tema, porque tem a questão do esperma e tem a questão
do óvulo, né, quando ele já é fecundado e congelado. Então, assim, ela fala lá, a doutora fala lá do óvulo, apenas quando é fecundado que existe um relacionamento, mas a gente tem, a gente tinha, no caso, eu e minha esposa, óvulos fecundados, não é, que, no caso, nossas duas filhas foram através do processo in vitro, e depois que nós tivemos as nossas duas filhas, nós descartamos, digamos assim, os óvulos. Se a gente tivesse doado eles, existiria uma relação familiar conosco desse espírito nessa outra família aí também? Nesse ponto de vista, nós veremos o seguinte, que essa criança não foi gerada, ela foi fecundada, não foi gerada, eu digo assim, ela não foi gerada até os 9 meses, ela foi fecundada, então esse vínculo aí já se torna diferenciado, é com a pessoa que recebeu. Na questão da doação de óvulo e congelamento dele, tem uma questão que o Vaticano coloca que os espíritos não concordam. Quando ele diz o seguinte, olha, esses óvulos não podem ser descongelados e destruídos, porque isso é aborto. Não é aborto. A partir do momento em que a vida começa na fecundação intrauterina e você interrompe essa vida, é aborto. Mas fora dela, esses óvulos aí, você pode descongelar, jogar fora, que não há nenhum espírito. Eu vi um depoimento de uma espírita, que eu não vou citar o nome dela aqui no Brasil, que talvez ela se equivocou nesse ponto, e esse vídeo esteja aí no YouTube, a gente vai orientar para que as pessoas não pensem desse jeito. Porque ela falou que existe uma fila enorme de espírito no mundo espiritual, e que esses óvulos congelados, que estavam em laboratório, deixava também os espíritos congelados no mundo espiritual, pessoal. Quer dizer, eu vi uma cena dessa, olha, pelo amor de Deus, você não pode fazer uma colocação dessa. Porque o que tá ali congelado é o princípio vital. O princípio espiritual, ele é ativo. O espírito, ele se locomove tudo. E, de repente, ela fez outra colocação equivocada, quando ela disse assim, olha, é preciso que a gente descongele esses ovos para descongelar os espíritos. Não tem embasamento científico nenhum, entendeu, Cid? Uhum. Eu até entendo de onde essa pessoa tirou esse raciocínio. Lendo aquele livro de André Luiz, da reencarnação, eu esqueci o nome do espírito agora, que ele reduz o tamanho, sabe, do espírito e tudo mais, e a interpretação dessas pessoas, eu acho que leva eles a raciocinar dessa forma. Eu também já ouvi outros trabalhadores ou espíritas falando isso também. É uma questão que a redução periférica do espírito existe. A gente concorda, isso aí existe, claro. Então, ele está na fase adulta, ele vai chegar à fase ali, que consideramos, de um bebezinho que vai acoplar no corpo. Mas que ele está congelado, nunca, né? Pois é. Não faz sentido mesmo. Eu tenho uma pergunta com relação ao termo de ficar, aos relacionamentos, né, que a gente fala, a doutora explica a respeito dos relacionamentos, e daquela sensação, da responsabilidade que nós temos com relação aos nossos relacionamentos. Então, a pergunta que eu botei foi, dentro do relacionamento, o ato de ficar, ou então aquela, também conhecida como amizade colorida, né, de relacionamento, se tornou um processo tão comum. Não seria esse um desenvolvimento moral da população do país, ao invés de acarretar compromissos com a justiça divina para aquele praticante? Porque hoje em dia todo mundo, ao invés de entrar dentro de um relacionamento já sério, né, já é primeiro é preciso ficar com aquela pessoa para conhecer ela. É isso, eu ia falar também, porque fica muito confuso, porque pelo menos na minha época... porque antigamente talvez as pessoas se conheciam sendo só conversando, né, não tinha nenhum contato assim, né, mesmo de beijar, enfim, o primeiro, parece que o ato de ficar é o primeiro passo, né, a gente fica perdido aí, né.
Para uma sociedade moderna, que nós achamos que é moderna, sabemos que é uma sociedade insegura. Porque a questão do ficar gera no estado emocional da pessoa uma insegurança muito grande. Ah, eu vou ficar, porque se eu me decepcionar, eu só fiquei. O pensamento é esse. Mas muitos saem magoados e muitas adolescentes até cometem suicídio, né? Porque de repente elas se apegam a um amor que não existe. E aquela pessoa com pouco sentimento abandona ela, muitas vezes grávida. E depois diz para ela, a responsabilidade foi sua. Eu não disse que a gente ia só ficar. Isso é injustificável. A gente está lidando com almas humanas que têm suas dificuldades, que têm seu sentimento. E a partir do momento que você usa a beleza como sedução, já é uma queda na expiação em prova que você vê exercer. Então, os espíritos falam que a prova da riqueza é bem pior do que a da pobreza. E eu digo, a prova da beleza é pior do que a prova da feiura mesmo. Viu? E a prova da beleza, você pode magoar várias almas, perder o sentimento e ele ser levado a uma compulsão sexual incontrolável. Por isso que para a justiça divina, essa palavra ficar, ela não pode se aplicar ao sentimento humano, porque quem ama quer proteger, não quer ficar, né? Quer dar continuidade na relação. Certo. E aí eu vou trazer a gente para um pensamento religioso que era muito posto no passado, né? Com relação ao relacionamento sexual, onde era indicado apenas após o casamento. Estaria correto, perante a justiça divina, essa educação que a religião nos trouxe no passado? E aí eu tenho uma outra pergunta em cima dessa. Qual a relação com aqueles que têm uma energia sexual muito ativa? Como controlar nesse sentido? A primeira pergunta, né, que vamos... existia a prática na sociedade antiga de o pai escolher o marido da filha, né? Que isso era um atraso espiritual, isso não era evolução. Sentimento se adquire, sentimento não se escolhe. E mais quando se tinha visão material da situação. Então, marido bem-sucedido, aquela filha não tinha sentimento nenhum e tinha que casar com aquele homem e submeter a todo tipo de barbárie que ele praticava com ela. Então, a justiça divina isso não é válido, de jeito nenhum. Por quê? Muitos projetos reencarnatórios, nesse ponto de vista, foram interrompidos por esses pais. E esses casamentos não deram certo, elas submeteram a todo tipo de humilhação e muitas morreram de depressão, ou até foram assassinadas. E enterradas lá em Matagal, porque os maridos não queriam mais ela. Então, por isso que Jesus, ele falou uma frase que diz assim, não separe aquilo que Deus juntou. Entendeu? Quando ele disse essa frase aí, ele disse o quê? Ele falou de projeto. Então, o projeto que começou no mundo espiritual. E a partir daí, as pessoas partiram para outra linha de pensamento, achando que amor e dinheiro caminham junto, não caminha. O amor caminha junto com o dinheiro, mas dentro da disciplina. Agora, só o dinheiro sem ter o amor é incompatível com o pensamento humano. E a outra questão é da compulsão, repita aí. No caso, sabendo dessa ideia, não é, de você só poder ter relacionamento sexual após o casamento, como fica aquelas pessoas, aqueles espíritos reencarnados que têm uma energia sexual muito forte ou muito ativa? Paulo de Tarso dizia uma frase assim, se você não se aguenta, então case. Falava isso. Entendeu? Então, Paulo encontrou... É verdade, Paulo encontrou muito dessas situações, entendeu? Por onde ele passou, né? E ele sempre conversava com os jovens e os assuntos relacionados era isso, né? A compulsão, a vontade de casar, a vontade de ter relação, essa coisa toda. Por isso que ele usou essa palavra. Se você não se sustenta, então case-se. Então, por quê? O compulsivo, nós sabemos que ele precisa descarregar essas energias. Mas ele tem que descarregar essas energias dentro do equilíbrio sexual. Ele pode casar? Pode. Entendeu? Viver uma vida com a esposa dele também. Agora, o que ele não pode é partir para a zoofilia, partir para a promiscuidade, e aí já é desequilíbrio da alma, né?
Uhum. Verdade. Bom, eu terminei minhas perguntas. Alguém mais tem? Não. Não, só falando um pouco sobre isso, eu me lembrei de um livro da... agora me fugiu o nome As Dores da Alma. Chico, tu sabe, né, que livro é esse? Da Hermance Dufault. E Sim. ela diz isso da energia sexual, que muito é para ser usada, tentar direcionar para outras coisas, né? Tipo, para criatividade, para exercício, né? Tentar fazer com que ela seja direcionada para as coisas mais saudáveis. É certo, seu Vandir? Em alguns casos, em outros casos não funciona. Você pode utilizar o esporte, mas o flexo é independente dos outros. Essas energias, quando ela engana potencialidade, há confusão. Mas ele dirigir isso para a área de... vai resolver o problema dele. Descarregar essas energias. Ele tem uma esposa e tem um lar. Mas o outro não. Eu não ouvi, cortou bastante. Acho que ele caiu, não? A internet, eu acho. Tá aí? Caiu. Eu vou desligar a câmera dele. Seu Vandir, você ainda tá por aí com a gente? Alô, seu Vandir? Estou ouvindo. Pronto. Eu desliguei sua câmera, viu, Fih? Está chovendo muito aqui. Pode repetir a resposta, por favor, é que eu não ouvi, eu gostaria muito de ter ouvido. Pode fazer a pergunta. Eu acho que vai ser difícil. A conexão deve ter baixado ali. A minha também não está das melhores hoje. A minha também não. Ô, Lília, seu Vandir, você consegue ouvir a gente? Ele caiu. Agora. Parece que ele tá tentando voltar, deixa eu ver. Pronto, ele voltou. Eu acho que vai ser difícil. Não, mas ele tá aqui. Estamos ouvindo, seu Vandir. O senhor está nos ouvindo? Está me ouvindo? Sim. Li, você quer refazer a pergunta para o seu Vandir? Então, é sobre... Sim. Seu Vandir. Não, só que a gente não conseguiu entender a resposta à minha pergunta aqui sobre as energias sexuais, se uma pessoa tem elas muito intensas, se teria como direcionar de outra forma mais positiva, tipo com exercícios, ou com a criatividade, ou com outras coisas, né? Eu acho que ele não vai conseguir responder. Não vai. Tá bem ruim. Caiu agora? Ele caiu novamente. Agora caiu, Foi. Bom, mas olha, foi uma prática maravilhosa a gente ter realizado, eu acho, dessa forma. Nada acontece por acaso, a gente ter listado as perguntas. Acho que ficou bem mais organizado, né? O estudo fica mais objetivo, na verdade. Uhum.
E vamos tentar fazer isso, né? E aí, de repente, se cada um também lê a sua própria pergunta, porque às vezes você quer falar de uma forma diferente, Sim. Adicionar algo a mais na pergunta depois que você digitou, e também participar, né? Acho que fica bem interessante. Sim, Ele sim. está tentando retornar. Acho que ele estava tentando. Mas coitado. Vamos ver se ele consegue, Lili. Ele faz. Estão me ouvindo? Estamos, seu Vandir. O senhor está com a conexão melhor agora? Pronto. Pronto. O senhor conseguiu escutar a pergunta da Lilian? Eu acho que não vai conseguir. Não. Ele falou que tá chovendo lá, o sinal deve estar bem ruim. Tá. Deixa para outro dia, ou então ele pode mandar uma mensagem de voz, se der, né? Continuar, Lília, esse assunto. Eu estou ouvindo vocês, estão me ouvindo? Agora sim. Estamos. Certo, ok. O senhor escutou a pergunta? Não, escutei não. Pronto. Quer fazer aí, Li? Era a pergunta anterior que eu fiz, que a gente não escutou a resposta, se como tem como, assim, para uma pessoa que tem a força sexual bem intensa, se tem como direcionar essa energia de outra maneira, com exercícios, com alguma assim, a criatividade, né, pintura, tocar algum instrumento musical, de alguma outra maneira mais positiva. Nos espíritos mais avançados, o controle vem do comportamento sexual de vidas passadas, nos mais avançados. Ele já adquiriu isso. Mas se nessa existência ou em outra, nós temos um acúmulo de promiscuidade, como controlar? O nosso subconsciente está repleto de cenas sexuais. Como apagar? Ou a gente vai tentar desviar, fazer o exercício físico e virar um verdadeiro tormento em nossas vidas. Quer dizer, o desgaste de energia não vai livrar as imagens que nós produzimos em vidas passadas. Então vai haver o desgaste, mas quando vier as imagens, vamos cair, pessoal. E o melhor equilíbrio para as almas que estão passando por isso, justamente é o casamento. Não existe outro caminho para ele. Porque, às vezes, a gente aplica essa metodologia e é muito complicado. Porque o espírito é como se ele estivesse se castigando, se punindo, entendeu? E a gente sabe que sexo com amor não é punição, é equilíbrio. E nós não podemos tirar esse direito de forma nenhuma daquela pessoa. Agora que o senhor falou a respeito disso, Giovanni, existem muitos casais em que, digamos, a energia sexual de um parceiro é muito ativa, do outro não é. E aquele parceiro quer, porque quer se relacionar, entendeu? E força uma situação de querer ter relacionamento sexual constantemente, enquanto o outro se encontra completamente desconectado daquela necessidade constante. Como, então, controlar essa situação, não é? Eu pensei isso também, pobre da mulher. Ou do homem, né? Tem do homem, claro. Estamos vendo. Estamos. O senhor escutou a pergunta, não? Vou de novo aqui. Posso repetir. O senhor falou ali nas energias sexuais ativas que deve se casar para você poder ter o relacionamento sexual dentro do casal, né, dentro do casamento. A minha pergunta é quando nós temos um casal, ou o parceiro ou a parceira, em que tem uma energia sexual muito forte e força aquela outra pessoa a ter relacionamento sexual constantemente, né? E como equilibrar uma situação dessa? Porque a outra pessoa não quer, digamos, ter relacionamento sexual todo dia, e um ou outro vai querer. A vontade tem que ser conjunta.
A vontade não pode ser individualizada de jeito nenhum. Nós não podemos violar o direito do outro. Mesmo que seja dentro do lar, esse direito não pode ser violado. Aí nós perguntamos, né, onde é que está o amor e a compreensão desse momento? Então, às vezes, muitos casamentos se destroem por essa razão, pela falta de compreensão. E sabemos, acima de tudo, que nem tudo se resume no ato sexual, mas às vezes se resume numa boa conversa, num bom passeio e assim sucessivamente, né?